sou de família árabe, né? Pai e mãe. Meu pai descendente de sírio, minha mãe descendente de libanês. Tá aí a minha cara, né? Basicamente, meu avô começou o Brás praticamente na parte de tecidos, então o início do Brás, entrar com open source em banco, principalmente na época, antes dessa virada, era algo surreal, não dava, impossível, né? Se você não tiver um modelo enterprise é muito difícil. Então a gente trouxe uma tecnologia que conseguia conversar e se integrar, e nós criamos uma camada de adaptadores ali que acho que foi um grande diferencial que fez a gente sair na frente, e ali muito do histórico que nós temos foi isso. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance. Toda quarta-feira a gente traz aqui uma pessoa que está por trás da construção desse ecossistema no Brasil, inclusive de outros países também, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui com um cara que eu admiro muito, eu tenho a oportunidade de trabalhar no dia a dia ali, com o Diogo Kulaif, se eu acertei a pronúncia, não vou falar... Perfeito. Não vou tentar falar em árabe. Ele é um dos sócios fundadores lá da Finances Tech. Diogo, prazer te receber aqui, cara. Muito prazer. Bom, Gabriel, amigo já de longa data. Já tivemos viagens juntos. É um prazer estar aqui, poder debater esse tema contigo. E tô aqui para o que vier. Cara a cara com o Gabriel. Boa. E foi engraçado que quando minha primeira conversa com você foi meio que a gente se esbarrou lá em Marbella, no evento lá fora. E, tu é brasileiro também e tal, o que você faz? A gente ficou conversando, assim, bem no comecinho, assim, do evento, né? Foi, eu lembro que eu te vi ali, né, sobrando, porque ali a gente tenta fazer algumas amizades pra se enturmar. Faz um bolinho ali. Né? Eu tava sozinho, olhando pra um lado, no meio da piscina ali, aquele lugar maravilhoso. Aí eu vi o Gabriel ali, não sabia, cheguei de pertinho, né? Eu ouvi falando português, eu falei, pronto, já vou começar minha amizade aqui. Foi muito bom. Cara, foi legal. Inesquecível. Cara, a gente gosta de começar aqui no papo, conhecendo um pouco mais do lado pessoal, da vida, assim. Eu sempre falo pro pessoal contar sobre si mesmo sem falar de trabalho. E toda vez o pessoal ignora e fala de trabalho. Mas faz parte, a gente quase tá uma coisa só. Eu queria começar esse papo contigo, cara, saber um pouquinho mais de você, de onde é que você da onde que vem esse sobrenome, me contar um pouquinho mais da sua história. Não, boa. Pô, não falar de trabalho para quem é workaholic é difícil, né? Mas, bom, interessante. Bom, basicamente, sou de família árabe, né? Pai e mãe. Meu pai descendente de sírio, minha mãe descendente de libanês. Tá aí a minha cara, né? Basicamente, meu avô começou o Brás praticamente na parte de tecidos, então o início do Brás ali. E eu cresci muito São Paulo, zona leste ali, Brás, morei no Tatuapé e tudo mais. Uhum. E ali, morando por ali, a gente, desde muito pequeno, tivemos problemas, né, por questão de segurança e outras coisinhas mais. E aí meu pai decidiu mudar da zona leste para a zona oeste. Eu tinha 9 anos de idade. Já tinha bons contatos com o computador nessa época, era a época que a gente mexia com aqueles experts da vida, já programava em Basic, né? Não podia sair de casa por causa da segurança, eu morava muito próximo ali da FEBEM do Tatuapé, e ali era muito difícil, mas a gente acabava que quase não saía de casa, tinha medo de sair de casa, então a gente vivia um pouco disso. E aí quando nós mudamos para a Zona Oeste, aí foi quando a gente praticamente mudamos para Alphaville, né? Depois mudamos de novo, mas... ali mudou da água para o vinho, porque na época, inclusive, a Alphaville estava começando, estradinha de terra. Então, para mim, era um interior com poucas pessoas, né? E ainda não tinham tantos condomínios quanto tem hoje, não era tão popular como é hoje. Mas ali eu tive uma outra vida. Ali eu tive que me adaptar, né? E não necessariamente bom ou ruim, mas foi uma adaptação. E ali onde... começou ali o meu contato um pouco maior com a área de tecnologia, fui conhecendo o pessoal ali, brincava de fazer redes em casa, né? Então, adorava, sempre joguei futebol, esportes, assim, em geral, bicicleta e outras coisas eu adorava, mas eu gostava muito de computador. Então, juntava as turminhas, ligava para os vizinhos, formava aquela rede, jogava aquele Doom, né? Aquele maravilhoso Doom. Montava uma lan house ali. Lan house em casa, Age of Empires e tudo mais. E ali eram os fins de semana, né? Até porque não tinha muito o que fazer, né? Ali era interior.
a gente aguardava ansiosamente por alguma festa de algum amiguinho, né? Quando alguém fazia. Aniversário de alguém. Eram 4 festas ao ano, então era ali quando a gente se juntava. E geralmente dava uma bagunça maior do que, né? Todo mundo represado, a hora que juntava era aquela bagunça. Mas ali foi meu primeiro contato, né? Sempre muito cedo meu pai levou a gente para trabalhar, meu pai tinha lojas e aí final de ano, quando o movimento era muito grande, Brás, né, tudo mais, a gente ia para lá para ajudar e eu sempre ficava no computador. E ali eu criei um certo relacionamento com o pessoal que desenvolvia o software da loja. Ah, que legal. Então eu aprendi a mexer no software ali desde muito cedo, já consegui entrar lá nos arquivos DBFs, né, era Clipper, Summer 87, aquelas coisas loucas. Comecei a mexer ali, aprendi um pouco do software e, em seguida, tive o meu primeiro contato com o empreendedorismo, né? De certa forma. Foi quando o meu pai, por conta desse conhecimento, né? Ele acabou se juntando ali com a pessoa que desenvolvia o software. E ali a gente criou como se fosse uma joint venture. E ali eu fui, primeira vez, dono de uma empresa, né? De certa forma. E ali começou, 16, 17 anos fazendo isso. Segui ali... faculdade. Na época vocês meio que ofereciam isso para outros outros lojistas ali e tal? Exatamente, fazia aqueles eventos de lojistas, né? Varejo em geral, pegava a rede de loja. Eu era o cara que ia lá limpar computador, trocar memória, levava um monitor nas costas. Putz, eu me lembro dessa, cara. Eu entrando no shopping com um tubo desse tamanho, carregando nas costas, porque... O cliente nosso era um restaurante no meio da praça de alimentação que eu tinha que entrar no horário do almoço e trocar o computador porque estava tudo parado. Nossa Senhora. Ali não foi fácil. E vender ali também não é fácil, não, que é só macaco velho, né? Pra convencer a galera, apresentar ali. É difícil. E tem sempre muitos players, né? A gente não imagina, o nosso mercado hoje é um pouco diferente, mas esses players de automação tem muitos, né? Pô, vendia Bematec... Vendia várias Bematecs durante o mês ali. Uma correria louca. Pegava o carro, entregar no lugar, troca no outro. Vivi isso durante uns 2, 3 anos fazendo faculdade. Fazendo faculdade juntos. Aí na faculdade, outros amigos, né? Aí a faculdade foi muito interessante porque eu pude ter contato com pessoas diferentes da onde eu vivia. E como eu estudei em São Paulo, era um mix um pouco maior. E ali foi impressionante, assim, porque... Eu não imaginava o potencial ali, né? Quando você mistura pessoas, né? Porque eu vivia numa comunidade onde a galera acabava pensando do mesmo jeito, de certa forma, né? Vive-se um esqueminha ali, a banda toca do mesmo jeito e vai todo mundo se acostumando com aquela linha de pensamento. A hora que misturou, que eu senti diferente ali, cada um pensava de um jeito, cada um tinha vindo de uma região diferente. Eu achei fantástico, assim, para mim foi uma grande descoberta, né? Aos 17 anos. Então, assim, me empolgou muito. Eu adorei a faculdade. Nossa, eu tenho ótimas lembranças disso. Você fez o quê? Eu fiz... fui praticamente a última turma de processamento de dados, porque logo depois virou sistemas de informação. Tá. Aí, em seguida, eu fiz MBA em administração de empresas e tecnologia, né? Legal. E ali foi aonde cheguei a montar... empresa com um dos colegas ali na faculdade, a gente vendia computador para os outros colegas, também sempre fazendo esse tipo de falcatrua no mercado. Mas aí você acha que esse espírito comercial e venda também vem muito da família, né? Vem demais, porque eu quando trabalhava principalmente na loja, né, tinha aquela questão ali de estratégias de vendas, né? O produto que tem que sair mais, o que não tem ali. Eu era obrigado, muitas vezes, ir para o front para entender o que estava acontecendo numa venda, para saber por que aquele produto não estava vendendo. E chegava para as vendedoras e falava, olha, você precisa oferecer mais isso aqui dessa maneira. Talvez o pitch melhor para isso aqui é você falar que tem tantas peças e, putz, aí no final do dia acabava aquele produto, né? É interessante essas coisas, porque no varejo você tem um contato direto e a venda acontece naquele momento. Então, a tua experiência é muito rápida. Você coloca uma estratégia, já prova a experiência. O ciclo de ver se deu certo ou errado é rapidinho. É muito rápido, diferente do que a gente faz hoje, né? Que muitas vezes uma venda demora um ano para acontecer. Principalmente dependendo do tamanho do player. E assim foi. Quando eu prestes a finalizar já a faculdade, foi quando eu comecei a entrar mais para a linha de programação web. E ali eu comecei trabalhei no Bradesco, conheci uma galera forte ali no Bradesco, que
muitos ainda estão lá até hoje, grandes amigos. Foi muito bom também, porque era um mercado de trabalho também muito misto, né? Nessa época você já conhecia o Danilo, os outros sócios? Porque eu sei que você já se conhece há um tempão, né? Eu e o Danilo, nós temos 10 anos de diferença. Então, essa época especificamente, eu ainda não conhecia. Ele não tinha ainda entrado. Ele estava já... Ele estava na escola, né, do Bradesco. Ele estava literalmente na Fundação Bradesco ali. Sim. Mas, obviamente, aí eu fiquei dos 20 aos 30 anos ali no Bradesco. E ali no finzinho, quando eu já estava quase me desligando ali, eu lembro de ter visto já o Danilo ali no Bradesco com o pessoal. Eu conheci o Felipe e outras pessoas ali. Mas não tinha um contato muito próximo. Era mais trabalho, quando tinha que discutir alguma coisa. Ou alguma reunião que às vezes participava todo mundo. Mas era um contato mais assim. Legal. Bom, basicamente, aos 24 anos ali, eu saí do Bradesco interno, né? Eu era um alocado interno, eu acabei saindo e fui para a CPM para ser líder de projeto. Ali na CPM, como líder de projeto, eu tive contato com outros bancos, não só Bradesco. Mas aí você estava, pela primeira vez, vamos dizer assim, tirando um pouco a mão do código? Eu sempre amei tecnologia. Porque eu sei que até hoje você ainda coloca a mão no código. Isso, eu ia te falar isso, cara. Antes de sair daqui, eu compilei um Docker. Eu vou arrumar uma frase. Foi a primeira vez que você deveria ter tirado um pouco a mão do código. Exato. Não, ali quando eu saí para... Eu já era arquiteto, nessa época, estava começando a estudar para ser arquiteto. Eu entrei como líder numa formação de arquitetura, né? Mas talvez essa questão mais da venda me levou por um caminho de gestão. Então, de liderança, eu subi para gestor muito rápido. Com 25 anos, já estava gerenciando algumas equipes. Com 26, eu já era gerente geral internacional da CPM. Eu já tinha uma área internacional que cuidava de uma operação entre Índia e Estados Unidos. Legal. E eu tinha ali 24 pessoas embaixo, entre mainframes e outras coisas. Pô, para 25, para 26 anos ali... hoje eu vejo, era muita responsabilidade para pouca idade. Cara, hoje... que a gente vai ouvindo, parece mais razoável a posição, vamos dizer assim, essa globalização, né? Mas a gente está falando de uma época que talvez a globalização não era tão fácil quanto é hoje, né? Não. Bem diferente, bem diferente. O acesso à comunicação de fora era bem diferente, os processos. Para a gente homologar uma pessoa nova da minha equipe, nossa, era um mega de um trabalho. Eu tinha que fazer uma call com a Índia, para o cara passar por uma sabatina, e isso o cara já tinha sido até contratado. Depois eu passava por uma outra sabatina no cliente dos Estados Unidos. Era um negócio que não era tão digital como é hoje, não era tão fácil. Era por telefone mesmo, a gente fazia via VoIP, né, para ver se ficar um pouco mais barato, mas basicamente era isso. E era uma operação, foi muito bom, aprendi muito. Nossa, a CPM para mim foi uma grande escola. Tive ótimos chefes, tive grandes colegas, amigos até hoje. Alguns ainda trabalham em algumas empresas aqui do grupo. E quando, de repente, a operação não deu muito certo, porque teve uma mexida do dólar muito forte, e eu não conseguia mais fechar a conta. Então, assim, eu trabalhava muito mais para tentar chegar no 0 a 0, porque financeiramente não estava mais fechando a conta. E ali, cara, foi quando você para respirar, né? Às vezes você está no meio da operação ali, você não sente muito na correria, mas aí eu parei para refletir, eu olhei para o lado, olhei para os meus chefes com 35 a 40 anos. Eu era o último estágio ali operacional, da gestão operacional ali, para começar a entrar numa gestão um pouco mais executiva. E eu com 27 anos, 26, eu ia fazer 27 anos ainda. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ficar mais 7 anos fazendo isso? E, putz, isso pra mim era terrível, cara. Quando eu me imaginava cara, ali... às vezes dá uns cliques desse que dá até um certo calafriozinho, né? Tipo, em determinado momento da minha vida, quando eu parei de saber o que ia acontecer no próximo ano, aí me deixou com mais paz na cabeça. Porque é muita ansiedade, né? Eu sempre quis muito crescer, né? No sentido de... É engraçado isso, porque teve um efeito que aconteceu nessa época que eu cheguei ao último cargo gerencial da operação
Ou seja, eu tinha gerentes embaixo de mim e eu contratava gerentes para trabalhar na minha operação que ganhavam 3 vezes o que eu ganhava. Caraca. O meu salário não conseguiu acompanhar pela velocidade em que eu queria fazer as coisas acontecerem. E é engraçado que quando eu levantei nesse dia, eu percebi que eu falei, gente, eu não vou ficar mais 7, 8 anos aqui para poder subir uma posição, sem pensar no financeiro. Eu simplesmente levantei e fui até a mesa do meu chefe, gente boníssima, inclusive, um grande mentor. E eu falei para ele, chefe, eu vou me desligar. Tô saindo. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, na verdade, nada. Eu não queria abrir para ele, né? Eu não queria falar, pô, não quero esperar para chegar onde você tá e tal. Até porque eu imaginei que isso poderia ser ruim, né? Eu falei, não, eu tô pensando, talvez eu vou abrir uma empresa, vou dar treinamento. Educação é uma coisa que eu sempre gostei muito. E efetivamente era verdade, eu tinha muito dessa vontade. E nesse momento que eu percebi, ele ainda falou para mim assim, Diogo, mas a gente vai ajustar o teu salário. Eu falei, não é esse o problema. Não, me conta para onde você tá indo, não é possível, você tá indo para algum lugar. Eu falava, não, chefe, eu não tô, para você ver como eu não estou indo, eu vou te deixar dizer quanto tempo você precisa que eu fique. Porque nessa época eu tocava toda a parte de pré-vendas da empresa, então de toda aquela operação, todas as pré-vendas, propostas internacionais que saíam, passavam por mim e ainda tocava a operação. E aí ele falou, então, pô, me ajuda aí a fazer o phase-out mais um mês e meio. Eu falei, tá bom, o tempo que você precisar, eu tô sem pressa. E foi o que aconteceu. 1 mês e meio depois, falei, pô, já passei, já ajudei a contratar as pessoas no meu lugar, trouxe boas pessoas. Eu falei, tá tudo rodando, você não precisa mais de mim. Mas se precisar, me liga e eu volto. A gente faço aqui por fora, fica tranquilo. E aí saí. E ali foi quando eu tive a minha primeira experiência como empresário solo, né? Então eu falei, não, agora eu vou montar. Aí fui, aluguei um escritório, né? Aluguei um escritóriozinho ali no centro comercial de Alphaville, um escritóriozinho pequeno, uma sala de 20 e poucos metros quadrados. Contratei uma secretária, né? Mandei pintar, ajudei a pintar, né? Porque nessa época você faz tudo, né? Contratei uma mobília simples. Entrei lá, comprei um computador novo, né? Porra. Não podia deixar de ser. Arrebentou. Comprei um computador novo, sentei na mesa assim, abri o computador. Aí olhei para a secretária, olhei para a sala. Falei, e agora? Qual que é a próxima parte? Não me contaram a próxima parte. Mas aí foi interessante, porque a primeira coisa que eu fiz foi puxar o celular e começar a olhar os contatos. Vamos ver o que eu tenho aqui. E comecei... Mas ainda com a ideia de educação, ou você já estava mais aberto? Cara, vamos ver o que problema que eu posso resolver aqui. Eu comecei a pensar... Eu comecei a desenvolver um software para gestão dos cursos, né? Na época. E eu falei, já vou tentar ver se isso tem apelo no mercado. Antes mesmo do software estar pronto ou qualquer outra coisa assim. Eu falei, de qualquer forma, se surgir a necessidade de treinar alguém, fazer alguma coisa, ótimo. E eu comecei a contactar colegas que estavam no mesmo cargo gerencial em outras empresas, que a gente sempre se encontrava. E ali começou a ter uma certa aderência. O pessoal, pô, Diogo, você saiu? Saí, pô, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, putz, cara, abri uma empresa. Pô, o que você tá fazendo? Eu falei, não sei, o que você tá precisando? Ficou muito nessa. O que você tá precisando? Não, a gente tá precisando desenvolver. Pô, eu posso montar uma equipe aqui para desenvolver para você, mas a gente tá dando treinamento também. E comecei. E ali, consegui fechar alguns projetos com algumas empresas. Algumas coisas foram legais, porque eu comecei a contratar pessoas, comecei a ter uma certa responsabilidade. Sim. Com um caixa pequeno, né? Porque eu saí com um caixa bem enxuto nessa época. E sempre tentando... mais na boa vontade, na coragem, Nossa, outra coisa. Muito. Mas assim, as coisas foram andando bem, de certa forma. Passei por algumas grandes dificuldades nessa época, porque algumas empresas não me pagaram. E aí eu tive que vender carro, né? Foi a minha primeira experiência de preciso pagar funcionário, o dinheiro acabou. Tomou um calotão. Jogo logo de cara, né? Só pra motivar, cartão de boas-vindas, né? Esse custo da vida real às vezes é caro, né, cara? É caro. Isso é uma coisa que... Caraca. Até hoje eu converso com muita gente, né? Na feira ali, que nós estávamos ali, conversando com muita gente. E eu falo isso, é uma história que ninguém conta do empresariado. Aí não é a questão do empreendedorismo, mas é um empresariado em si, né? Esse mundo de empresário, você passa por isso e para quem, ainda mais aqui no Brasil, para quem está acostumado, chega a ser um pouco até normal, o que não deveria, né? Exato. Mas ok, superei, né? Vendi o carro, paguei funcionário, corri atrás de outras empresas, consegui retornar o dinheiro, e aí ia. Aí alugava um imóvel maior, aí tomava um cambal, voltava para um imóvel menor. e assim eu fui vivendo. Cara, 3 anos depois, 55 funcionários numa operação grande. Caraca.
Aí... Mas a curiosidade agora, quando você foi lá montou o escritório, você já tinha um CNPJ? Abrindo. Já tinha um nome? Já tinha um nome na cabeça? Ou foi tipo Diogo com Life Limitada? Não, interessante. Interessante porque você me lembrou de um episódio que eu esqueci. Mas antes de sair, a nossa ideia era, caso a gente pegasse alguma demanda forte, a gente ia montar uma fábrica de software na Índia. Caraca. Então eu tinha indiano como sócio. Nessa época já? Nessa época. Porque eu trabalhava com os indianos e quando eu falei que ia sair, eles falaram, pô, Diogo, o que a gente pode fazer, né? Eu falei, vamos montar uma empresa? Você consegue montar uma equipe na Índia se eu precisar? Sim. Então, o nome da empresa já estava tudo certo. Não tinha um CNPJ, né? Tava tudo certo. E ali, quando saí, eu falei, galera, agora eu vou dar entrada, vamos todo mundo para as cabeças. Falei, então vamos todo mundo. Na hora que eu falei, vamos todo mundo, eu olhei para trás, não tinha ninguém. Não tinha Índia, não tinha nada. Então, assim, a galera não conseguiu. Cara. Eu até tentei pegar o primeiro projeto, mandar para lá, mas a equipe de lá não entregou. Aí foi quando eu contratei aqui e segui a carreira mais solo. Caraca, cara. Não é fácil. Mas é aí que chega aquela questão do espírito, né? Não é todo mundo que está preparado. Realmente não é fácil. Você tem que abrir mão de um bom salário, de uma boa vida, para se arriscar e, cara, muitas vezes comendo hot dog no almoço. É uma pressão que você joga para si e você tá... Principalmente nesse modelo de negócio, né? A escala está muito atrelada à hora homem. De certa forma, você está alavancando junto com a sua equipe produtiva ali, etc. Então, você acaba expandindo e a sua responsabilidade expandindo junto. O dia que a demanda dá só uma baqueadinha, você não consegue diminuir sua equipe do dia para a noite ali. Você não tem margem. E eu lembro de quando ter passado essas dificuldades de vender carro, eu tinha que esperar o meu pai, por exemplo, ir trabalhar para pegar uma carona com ele. Aí chegava ali na porta do Bradesco, às vezes prestando serviço. Ô pai, tem um dinheirinho aí para eu almoçar, porque eu tô sem dinheiro nenhum, sapato furado, aquela coisa maravilhosa. E o foda não é... Óbvio que a situação é ruim, mas o foda é você adquirir um certo conforto e perder ele depois, que eu acho que é pior ainda... do que quando, sei lá, você tá numa trajetória ali crescente e, sei lá, aquele momento ali não tá tão bom. Acho que esse momento de perder deve ser muito dolorido. Não é fácil e eu posso te dizer que muitos que vieram comigo na época não conseguiram segurar o tranco, pessoas fenomenais. E minha trajetória, onde eu estou aqui, depende de todos, né? Independente do tempo ou do caminho. Mas eu vi muitos, assim, eu costumo dizer que eu vi muitos chorarem no meio do caminho. E literalmente chorarem, porque chegar no final do mês e a conta não fecha e não tem dinheiro nem para comprar o mínimo que a pessoa está acostumada a ter. E é muito difícil ali. Realmente não foi fácil. Mas essa superação que faz você dar o próximo passo também, né? Então você cria uma casca grossa um pouquinho maior. E foi ali que eu consegui dar um próximo passo e as coisas vão ficando mais fáceis. Então, a próxima empresa que eu montei foi a empresa que realmente cresceu. Então, quando eu saí dessa turbulência, dessa empresa que tinha indiano, tinha tudo, foi quando eu realmente consegui entender que dá para jogar um jogo, você tem que ser um pouco casca-grossa com algumas coisas, tem que fazer acontecer, tem que correr atrás. Ou seja, é um espírito que você pega ali que me fez chegar ali 2, 3 anos depois com uma equipe grande e tudo mais. E ali eu passei por uma segunda grande dificuldade, que foi algo muito pessoal meu. Ali eu estava realmente super estressado com a vida pessoal. Pô, dos 20 aos 30, praticamente só trabalhei. Então, eu praticamente não vivi, quase não viajei, quase não curti muitos amigos. Eu lembro de fazer dos meus amigos na minha casa cantando parabéns para mim online, no vídeo, e eu trabalhando. Pô, que isso? No meu aniversário. Que isso, cara? Isso era comum na época, né, cara? Caraca, meu Você entrava para fazer um deploy num banco, você só saía depois que o deploy estivesse no ar. Jesus amado. Era 2, 3 dias dormindo em banco, tranquilo. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Mas na nossa época ali, nessa época ali, era comum. Era comum. É puxadaço. Puxadaço. Mas ali eu passei por uma dificuldade onde eu olhei tudo aquilo e falei, não quero isso para minha vida, não é possível. E ali eu pivotei de novo. Ali eu vendi as operações, algumas operações de serviço. E eu tinha uma operação especializada IBM. Era uma equipe bem menor, mas que dava um lucro muito maior, um valor agregado muito maior, trabalhando com tecnologias especializadas. Tinham parceiros também nossos ali com tecnologias especializadas. Então eu pivotei ali
chamei alguns parceiros, montamos como se fosse uma joint venture, acabou que sendo uma empresa nova mesmo, e a gente pivotou direto para trabalhar com produtos IBM. Foi uma época muito boa, foi uma época que eu tive uma equipe muito menor, mas com uma margem de lucro muito maior. Então, uma empresa que faturava na época 5 milhões no ano, eu tinha um lucro líquido de 2%, 3%, versus uma empresa que faturava 1, 2 milhões, com uma equipe de 1/5 da outra, e que deixava uma margem de lucro de 27%. Então, foi algo que eu fui aprendendo nesse caminho. Falei, quanto mais especializado, melhor, né? E não só no valor financeiro, mas o mental também agradece, Total, porque eram projetos grandes que a gente pegava, mas que a gente conseguia executar com um tempo razoável, uma equipe menor, com produtos de maior valor agregado, que exigiam maior conhecimento. Então, isso foi muito bom. E, obviamente, conhecendo sempre pessoas, né? Pô, queria deixar um abraço para um grande amigo. Não sei se ele está me vendo aqui, mas Carlos Moreno, trabalhei com ele. Ele me acompanhou minha trajetória toda aqui. Legal. Desde a época da CPM, ele foi pré-vendas lá, eu atuava com a equipe dele. Depois na IBM, eu conheci ele via Sterling antes de ir para a IBM. E depois nossa trajetória ainda se seguiu ali via Axo. Então, pô, Carlão, um beijo para você e saudade. A gente se fala até hoje, né? Nos encontramos lá na Web Summit, mas ele é um cara que, assim, se eu puder, vai estar comigo para sempre aí, pra gente criar mais histórias. Irado. Muito bom. E aí, aí que se seguiu. Em determinado momento, eu pretendia crescer um pouquinho mais e com a galera que estava comigo naquela época, eu não estava conseguindo fazer isso, né? Tava com certa dificuldade, porque você montar uma empresa, deixar ela de um tamanho, ela é legal por um período. Mas se você não expandir ali, se você não crescer, a uma hora chega alguém que cresceu um pouquinho mais do que você e vai tomar o teu lugar, porque ele vai ter mais manobra, mais poder para fazer isso. E isso estava me preocupando. E já nessa época eu já estava começando a querer desenvolver os produtos. E eu tinha muita dificuldade em desenvolver metodologia para produto. Porque metodologia para serviço é uma coisa, metodologia para produto é outra, né? E eu tinha isso muito claro. Eu tinha vindo de uma experiência total na parte de consultoria, serviço, treinamento, dava aula de pós-graduação, sempre trabalhando demais, mas produto eu não sabia como é que funcionava. E aí nessa época eu estava decidido até fazer alguns cursos fora, eu tive alguma oportunidade de trabalhar fora, foi quando de novo surgiu a figura do Carlos Moreno ali na Progress, me chamou ali para ser pré-vendas da Progress. E aí eu conversei com ele me explicou a questão de produto, estar ligado a vendas. Tem uns caras que quando liga e pede para marcar um café, você já sabe que vai tumultuar a sua vida, já sabe, né? Porque a gente sempre conversava, né? Sempre um prestando serviço, mas pô, preciso conversar com você, como é que você tá? Esse como é que você tá, ele é o pior, né? Já sabe o que vem. Aí a hora que você fala assim, tô parado, tô participando de um processo aqui lá para fora. Aí ele falou, pô, vamos conversar. Aí fui lá, almocei com ele, aí a proposta era muito boa, realmente trabalhar ali com o pessoal da Progress na área de vendas. E ali foi onde eu tive realmente um primeiro cargo de vendas, né? Apesar de eu ter vendido projetos por toda a minha vida, né? Foi onde eu fui reconhecido por isso, né? E é interessante, porque aí eu fui entender duas coisas. Primeiro, como é que realmente funciona uma área de vendas, como é que usa uma força de vendas, como é que é a metodologia, como é que funcionam os comissionamentos, como que essa mecânica funciona. E numa empresa de produtos, que era o mais importante, que era um dos grandes conhecimentos que eu queria ter. Como é que funciona uma engenharia de produto? Como que é a governança disso, né? Então eu tive a oportunidade e ali o Carlos Moreno me levou, logo em seguida ele saiu, foi para a Axway, eu assumi a diretoria da América Latina de pré-vendas, depois eu assumi serviços, fiquei ali basicamente 3 anos, 2 anos e meio, quando a Progress decidiu mudar um pouco a estratégia, eliminar algumas operações. E aí, ali naquelas operações, o nosso time acabou se desfazendo, né? E ali... E, cara, só para eu perguntar aqui, todos esses serviços e softwares, etc., consultorias, você estava tendo... Tinha o período do Bradesco, e esses outros períodos você também continuou atendendo o setor financeiro, ou estava atendendo outros setores, era variado? A Progress foi um pouco diferente. Até então era só financeiro. Só bancos em geral. Eu atendi praticamente todos os bancos do Brasil. Desde a época da CPM, IBM, sempre na área financeira, sempre com financial services e tudo mais. Mas aí Progress não. Progress, o mundo era muito voltado a TOTOS, né? Tinha de tudo que você imaginar, tudo. E a Progress tinha comprado
empresa de produtos de mobile, então diversificou ainda mais o tipo do cliente. A gente não sabia nem qual que ia ser o evento que a gente ia fazer, qual é o tipo de cliente que ia aparecer. Então foi um desafio muito legal. Um contato muito bom, expandiu ainda mais o meu conhecimento. E ali, a hora que eu tive a oportunidade, a hora que realmente a operação acabou, eu tinha um sócio, né, que trabalhava com a gente, que estava alocado via uma outra empresa, não trabalhava, ele que estava tocando a empresa na época, eu tinha saído. E ali, a hora que eu saí, eu chamei a galera, com os sócios, e falei assim, pessoal, agora nós vamos tocar um negócio. Isso era em fevereiro. Aí eu lembro até de ter falado assim, ó, e a meta de venda para esse ano é 700 mil reais. Aí os caras falaram, como assim 700 mil reais? Não, eu falei 800 mil reais. Eu falei, não, como assim 800 mil reais? O ano passado a gente faturou o ano inteiro 100 mil, não tem como. Como que a gente vai fazer? Eu falei, não, a gente vai fazer. E ali começou. Chegamos no final do ano, 760 mil, bateu na trave ali. Caraca, cara. Foi muito bom, a equipe já começou a crescer e começamos a montar a empresa de consultoria. E aí tá chegando, eu tô começando a chegar perto ali agora do Danilo. Chegando perto. Agora eu tô chegando perto do Danilo. E ali começou a nossa trajetória com uma grande parceria com o Carlos Moreno na Axway agora. Né? O Carlos Moreno, você vai ver que ele está muito presente. É engraçado porque toda grande história, se você cavucar bem grandes histórias de bons empresários, você vai ver que tem sempre uma figura por trás. É interessante. E o Carlos Moreno falo que é o meu pai, meu mentor da vida e de tudo. E ali foi quando a gente montou uma mega operação de atendimento com os produtos da Axway, API e tudo. Foi fantástico. Eu agradeço demais ali toda a trajetória que a gente teve. Voltei para o mundo de bancos, a gente implantou gateway em todos os bancos que você imaginar e tive muito contato com a área de segurança. E foi ali que eu comecei a ver que a área de segurança, principalmente voltado a esse mundo de APIs, era algo que pegava bastante. Né? Principalmente quando a gente tinha que conversar sobre certificado digital com alguém, era que a gente percebia que o negócio entornava ali e não caminhava. Que é um dos atores principais aí no Open também, né? Exatamente. E isso já começava lá atrás. Todo mundo já dizia que o famoso MTLS, o certificado por autenticação, era um player forte para garantir, para eliminar alguns riscos, né, que a gente já tinha nesse modelo. Bom, basicamente ali tive essa trajetória e um dos bancos que eu prestei o serviço, que implantamos o gateway da Axway e tudo, foi o Banco Cetelem. E eu conheci o Danilo um pouquinho mais. Quando eu o vi, eu lembrei um pouco da cara dele. Acho que ele também lembrou um pouco da minha cara. E ali a gente foi almoçar junto num evento, um API Con lá que a gente participou. E ele foi indicado pela Axway dizendo, eles precisam implantar, o cara queria te conhecer. Aí fui almoçar com o Danilo, entendi ali a necessidade dele. Aí eu falei, pô... Eu achava que vocês tinham algum contato pela região de Alphaville, sei lá. A gente se encontrava, a gente se via, né? O mundo de Alphaville ele sempre foi... eu trabalhava, eu prestei serviço para uma empresa a qual ele trabalhou. Então eu também via ele ali, né? De certa forma, é que foi bem no finalzinho. Como eu tinha mais idade, então eu lembro assim, a gente até estava batendo data esses dias. Eu tive contato com ele e na hora que eu estava saindo, ele estava no primeiro ano dele entrando ali. Então, mas eu trabalhei com vários colegas dele, vários, que trabalhavam comigo e eram amigos dele de infância. Referência cruzada ali, acaba ajudando. E ali foi onde a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho legal. E acompanhando a trajetória do Danilo ali no banco, Danilo ele é um cara a ser estudado assim nessa parte. Ele tem muita criatividade. E isso casou muito comigo, porque a minha cabeça também borbulhava muito, né? E eu conseguia pegar a criatividade dele e dar um caminho, e dar um norte. Falar, cara, puta, legal, entendi o que você quer fazer, mas o que você acha aqui, se a gente fizer isso daqui? E a gente começou a fazer isso lá no Banco Cetelem, começou a dar super certo, algumas iniciativas, algumas coisas legais. E ali a gente começou a criar algumas coisas tão interessantes que, aliás, nem faziam mais tão parte do mundo do finance, né? Eram coisas meio de hobby que começaram a ficar interessantes, mundo de saúde e outras coisas. E ali foi quando a gente criou realmente um laço. Ou seja, a gente já estava... A criança estava pronta para nascer. E eu já estava com alguns produtos sendo desenvolvidos dentro de uma das empresas. E ali estava preparado. Uma plataforma toda que já tinha gateway, já tinha toda a parte de segurança e tudo mais, que era algo que eu já queria fazer no passado. Já estava pronto. E aí foi quando veio a oportunidade do Open Finance. Aí o Danilo me chamou e falou, olha, tá tendo uma oportunidade, eu vou indicar vocês, porque eu vi a plataforma de vocês, a gente fez teste aqui, tá legal. E você tinha tido algum contato com... Já estava acompanhando o Open Finance? Eu estava acompanhando porque a Axway estava acompanhando, né? Então a Axway já tinha falado que ia começar. A Axway é uma empresa francesa, tem presença
europeia e tudo mais, já tinha passado pelo Open Finance lá. Quando ficou sim. sabendo do Open Finance no Brasil, eles começaram a trazer os módulos para cá de certa forma, ainda muito incipiente, então nada muito sólido. E ali eu já comecei a ter um certo contato. E aí, quando eu estava ali na própria CTLM, a CTLM começou a falar sobre implantar, pivotar o gateway para o Open Finance. E a pergunta foi clássica: olha, Diogo, nós temos esse produto aqui, o que precisa para ter Open Finance? Falei, cara, me passa as specs aí que eu vou dar uma lida. Chamei o time de engenharia, chamei o Wesley, que era de produto, né? O nosso menino Wesley. Legal. Aí conversando com ele, o que precisa? A gente começou a entender algumas regras, falou, olha, muita coisa a gente faz, mas muita coisa a gente não faz. Então a gente vai ter que construir. E aí eu falei, cara, precisamos construir. Então tem que trabalhar. E aí foi quando o Danilo falou, putz, cara, tô aqui vendo o cenário acontecer, não tô gostando muito de como tá acontecendo. Na época ele estava numa cadeira de arquitetura, ele falou, cara, eu vou sair para tocar isso. Se eu sair, você toca comigo? Eu falei, bora pivotar de novo. Aí, vamos mais uma. Aí você, para não deixar acontecer com ele o que aconteceu contigo, né? Exato. Não, vamos junto então. Eu lembro que foi muito disso. Eu falei, ó, Daniel, o que eu posso te prometer é que eu já quebrei muita empresa. Posso te prometer o seguinte, a gente vai montar algo de sucesso. Eu lembro muito clássico assim, ó, confia em mim que o caminho para dar errado a gente já sabe. Já então, tá claro. Eu vou, pode deixar com essa parte. Se você me ajudar a ir pro front, usar a tua criatividade, me manda que a gente realiza aqui, acende o chão e vamos embora. E aí foi onde aconteceu, cara. E foi muito importante porque foi uma seleção, né? Literalmente foi uma seleção. Sentou eu, ele, o Rogério, o outro sócio nosso, numa mesa ali. A gente foi até depois na casa do Danilo, a gente conversava muito. E essas coisas nunca são do dia para noite, né? São maturações, conversas e tudo mais. Sim. E ali foi quando a gente conversou bastante sobre quem iria, quem não iria, como ficariam as pessoas e tudo mais. E a gente começou a fazer os convites para essa seleção. Uma seleção ainda, um movimento ali, né? Um grupo seleto. Basicamente 7 pessoas ao todo. E foi quando o Nuno, né, do Banco Seterense, na PF, né, se interessou pelo projeto, falou, putz, eu quero ver o que vocês estão fazendo. E fez o aporte ali para a gente ter um foco mesmo 6 meses. Porque até então o que a gente ia fazer era um trabalho meio part-time. A gente ia fazer algo, olha, vamos começar, você começa, a gente se junta, né? E eu consigo bancar vocês aqui, a gente vai se juntar, mas o ideal era que a gente saísse com tudo. Aí a hora que veio a oportunidade de sair com tudo, a gente saiu com a equipe. A meta era em 3 meses conseguir a certificação e o primeiro cliente. E aí nós conseguimos um primeiro grande cliente, né? O case da Cicobi aberto aí para a gente poder falar. E ali foi onde tudo começou e até o final desse primeiro ano da empresa já tinham 13 clientes. Eu estava até revendo a lista o histórico, né? Cara. Eu comecei a levantar ali, eu vi que no mês de agosto assim, a gente fechou 6, assim. Eu falei, nossa, meu Deus. E tem um diferencial que eu acho que o Danilo fala muito disso, né? Que era um certo inconformismo do tipo, olha, vai todo mundo precisar dessa tecnologia, o pessoal vai entrar no Open Finance, a gente precisa de alguma forma também criar algo que seja acessível ou eficiente, né? Uma tecnologia de ponta, mas que consiga atender todo o mercado, né? Não só olhar para os caras super grandes que vão fazer isso dentro de casa, né? Isso foi importante, porque parte da plataforma que a gente já tinha desenvolvido, ela era baseada em open source. A gente sempre teve a seguinte mentalidade. Quando você trabalha com banco, você percebe isso. Você fala, olha, a gente... entrar com open source em banco, principalmente na época, antes dessa virada, era algo surreal. Não dava. Impossível, né? Se você não tiver um modelo enterprise, é muito difícil. Então, a gente teve que selecionar boas tecnologias que eram boas no open, que estavam no quadrant, o Magic Quadrant, né, do Gartner, porque banco também olha muito para isso, faz parte do processo seletivo estar no Gartner. E um outro requisito tem que ter um modelo enterprise. Então, teria que ser ótima tecnologia para nós no modelo open, que ela tivesse entre liderança e inovação no Gartner e que tivesse um modelo enterprise. Então, a gente compôs ali uma arquitetura voltada a isso. Selecionamos os melhores produtos, fizemos vários testes. Eu lembro de ter trocado o gateway várias vezes, até chegar no gateway final, entre outras tecnologias.
E ali a gente foi com esse pitch ao mercado. Então, quando o cliente era muito grande, e ele questionava, pô, mas quem que dá suporte nessas tecnologias? Eu falava, a gente já está construindo essa tecnologia há quase 3 anos. Né? Hoje a gente já está quase 7 anos já trabalhando com algumas tecnologias dessas. Então, a gente mantém essas versões, mas se você não quiser que que seja a gente mantendo a versão, você tem a versão Enterprise aqui. Qual a diferença? Eu vou te trazer uma proposta de subscrição adicional e isso vai te custar mais. E faz parte do jogo. Alguns clientes já tinham, então isso foi interessante. Alguns produtos que a gente usava já tinham na versão Enterprise deles, então a gente só precisava se integrar, que foi super simples. E ali, eu acho que foi uma proposta muito ganhadora, porque ao mesmo tempo a gente conseguiu oferecer para um player muito pequeno, basicamente o custo da infraestrutura, porque os produtos todos já gerenciados por nós, a gente já tinha uma equipe que já sabia gerenciar aqueles produtos. E a gente tinha a mesma oferta, a mesma qualidade, a mesma capacidade de atendimento, tanto para o player pequenininho como para o player grande ou player gigante. Né? Então, isso acho que é algo que... Porque essas tecnologias, geralmente, elas atendem uma escalabilidade diferenciada, Sim. Elas conseguem rodar em hybrid cloud, se você precisar, e por aí vai. Então, acho que isso foi uma mega estratégia e foi um grande diferencial, inclusive de empresas gringas que vinham para cá com tecnologia proprietária, que tentava trazer toda uma stack. A nossa não, a nossa ela se adaptava ao modelo do cliente. Sim. Né? Então, por exemplo, tinha muita gente trazendo o IAM inteiro, querendo trocar o identity dos clientes. A gente falava, não faz sentido, cara. Os caras já têm, eu não consigo ver um grande banco querendo trocar o identity dele. Então, a gente trouxe uma tecnologia que conseguia conversar e se integrar. E nós criamos uma camada de adaptadores ali que foi... Acho que foi um grande diferencial que fez a gente sair na frente. E ali, muito do histórico que nós temos foi isso. A Finances Tech, você lembra mais ou menos qual foi a data que vocês consideram oficial ali, que ela foi criada? Bom, esse movimento aconteceu... Já completou 2 anos? Completou 2 anos agora, em junho. Mas esse grupo seleto que a gente criou foi meados de março. Mas é por aí. Eu queria te perguntar, assim, que Finances Tech saiu do zero para conseguir conquistar clientes ali no período relativamente rápido, já teve M&A com a Cellcoin, mas acho que eu queria saber desse período, assim. Como é que foi ganhar a confiança de instituições? Assim, cara, sei lá quem que são esses caras e eu vou confiar essa demanda regulatória que pode me entubar aqui amanhã, então eu vou confiar nesses caras. Como é que era a conversa de venda, de conquistar um cliente num período tão curto ali de tempo? Nossa, passa um flash aqui na cabeça. Nessa época eu não estava olhando 100% para vendas, eu estava olhando bastante para operação, praticamente gerenciando a engenharia, dia a dia, ajudando a codificar e tudo mais. E o Danilo fazendo mais o front, vendas, me chamava, aí a gente fazia as apresentações juntos, via o que tinha e o que não tinha. Eu que preparava ali os decks de apresentação, até às vezes, muitas vezes imaturo, né? Porque o ecossistema na época ainda estava imaturo. Sim, um monte de especificação nem existia. E a gente estava ali costurando algumas perninhas para poder apresentar algo razoável, né? Algo viável. Mas eu lembro, assim, para fechar o primeiro cliente, foi uma conversa de WhatsApp ali que eu mandei pro pessoal ali do cliente. Falei, libera 3 máquinas para mim que eu vou instalar. Não, mas a gente não fechou o contrato. Falei, cara, libera 3 máquinas, eu vou instalar. Deixa que eu vou fazer funcionar. Aí a gente vai certificar vocês já no ambiente de vocês. Não, mas a gente tem que fechar o contrato, eu não sei se eu consigo. Falei, então corre aí, pede a bênção, vê se você consegue criar um ambiente apartado, que eu vou subir e vou instalar e a gente vai fazer acontecer. Aí eu lembro de chamar o Dani e falar, mano, fiz uma loucura. Falei, o quê? Eu falei, fechei um cliente sem contrato. Aí ele me olhou, o que Era você só a primeira delas. Ele falou, o que você fez? Eu falei, libera a máquina que eu vou instalar. Ele falou, então beleza, então vamos. Deu certo? Eu falei, acho que vai dar. Aí deu certo, liberaram a máquina, a gente instalou, entrei com a equipe, custo nosso, assim, no risco, porque se não funcionasse, nosso acordo era esse. Se funcionar, a gente vai pro contrato, se não funcionar, esquece. A gente se abraça aí algum dia, toma um café e dá risada. Né? Chora junto. Chora junto Beleza. E é isso. E, putz, deu certo. A gente certificou, fomos pra segunda certificação e foi assim... Essa época eu lembro de novo, né? Varando algumas noites ali com a equipe, desesperado para fazer o negócio rodar, sem conseguir comer direito, a galera toda cansada. Mas foi fantástico, assim, uma história bonita. Teve aquele case do
Open Finance em 48 horas, né? Nossa Senhora. Sexta-feira a ligação. Para segunda, né? Era sexta-feira a ligação e esse case a gente contou, inclusive, com o parceiro. Sim, como é que coloca essa quantidade, né? E eu acho que é um negócio interessante, assim, como é que a Finance Tech, vocês têm um match muito forte, cara, com o que está acontecendo com essas linguagens, assim, até como eu não sou de tecnologia, às vezes fica difícil até eu entrar no detalhe do porquê que em alguns momentos alguns players podem encontrar uma dificuldade na implementação e etc. E o que traz de tão diferente assim para... Pô, vocês estão sempre, né, tirando o certificado primeiro, resolvendo estar em cima ali do detalhe para pensar no cenário de por que numa implementação pode dar um problema ou outro. Onde é que você acha que está o... Óbvio, né, dentro do que você puder contar, mas o segredo, o diferencial, onde é que está... o que é de diferente para facilitar trabalhar com essa tecnologia, assim, sabe? Para conseguir atender as certificações, porque você vê que, cara, a disponibilidade ainda é um problema do ecossistema, né? Tem alguns players que estão funcionando por mais tempo do que outros, né? Como é que você vê essa diferenciação? Esse é um tema amplo, né? Se a gente pensar, tem players mudando a estratégia e, de certa forma, acaba quebrando um pouco dessa interoperabilidade. A gente vive investigando o porquê e a gente vai descobrindo novas coisas. Mas eu acho que, assim, primeiro eu acho que as pessoas aprenderam a fazer, né? Então, entender sobre o ecossistema e o porquê e como ele funciona é o primordial. Então, até hoje a gente tem conversa com algumas empresas, principalmente fora do Brasil, que a conversa ainda está parada no técnico, né? Está ainda parada no gateway e no Authorization Server. E eu sempre começo a nossa conversa dizendo, não vou te vender um gateway e não vou te vender um Authorization Server, vou te vender uma solução. E eu vou te explicar o porquê que a solução funciona e como ela funciona. Então, isso eu acho que é a primeira coisa. A gente aprendeu a falar sobre isso e a entender sobre isso. Então, as pessoas aprenderam a fazer isso aqui no Brasil. A segunda coisa a gente aprendeu que não adianta só fazer o by the book, só o que está na spec. Porque muitos ainda não estão com a spec 100%. E alguns mudam as specs. E no começo era assim. No começo a gente falava para os clientes assim, não, mas eu não estou funcionando com a instituição A. A gente olhava no log e falava assim, a instituição A está errada. Não, mas o que eu tenho que fazer para funcionar? Ligar para eles e falar para eles arrumarem. Não, mas eles não vão fazer isso. Então, tá bom. Deixa eu chumbar alguma coisa do meu lado para funcionar. Então, assim... E falar que isso Vamos parou... dizer assim, se a instituição A é um S1 gigantesco... E que era, né? Vai S1. Afetar seus clientes todos, e aí... Exatamente. Aí é uma opção, né? Entre fazer o certo ou fazer o funcionar. Exato. A gente fazia funcionar. E aí falar que isso mudou até hoje? Não mudou. A gente ainda tem que fazer isso até hoje. Acontecem casos aí. Essa semana aconteceu um caso, quebrou. A gente estava tentando descobrir por que quebrou a comunicação. O cliente reclamou, olha, não estou conseguindo mais operar com um cliente tal, com a instituição tal. A gente vai ver no log e descobre, olha, o cara mudou, o cara fez alguma coisa ali que não está legal. A gente está vendo o log aqui, teve uma migração, alguma coisa que não rolou bacana. E a gente vai ver, entendemos o que aconteceu, a gente tem que chumbar do nosso lado alguma estratégia, ou às vezes é uma estratégia que envolve até um bate-papo entre os players. Isso aconteceu muito no começo, a gente ia entrar em várias reuniões com todas as instituições juntas, tentando testar dos dois lados, e aí ficava um jogo, não, mas o erro é teu, você não poderia ter feito isso. E a gente discutia a spec com os caras, era muito legal. Porque aí falava assim, mas você não poderia, tá vendo aqui o que você fez? Isso não tá na spec. Aí abrir spec, ó, tá vendo aqui como que tá dizendo? Isso aqui você tinha que ter feito dessa forma. E o cara falava, legal, então eu vou corrigir, amanhã a gente testa de novo. Então a gente se ajudou muito, né? Uhum. E eu acho que esse é o espírito que fez dar muito certo, sabe? E os nossos clientes contarem conosco para fazer isso deu muito certo. Legal. Então a confiança de que não importa a situação, a gente já tá lá para apoiar. E tem um efeito de rede também, né? Porque uma vez que você tem uma carteira de clientes, você tem um aprendizado ali, você já conseguiria, em tese, aplicar para todos, para manter todos disponíveis, né? Todos estão no mesmo ecossistema, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, e isso é muito amplo, né? Porque a gente viu outros players tentando dar um passo maior, né? Ou seja, olhar o ecossistema, mas tentar olhar muito para o futuro.
isso foi uma coisa que, para nós, eu acho que foi um segredo do nosso sucesso. A gente identificou, todas as vezes que nós demos um passo um pouco maior, a gente identificou isso muito rápido. Dizendo assim, cara, eu gosto de pegar um produto mal acabado ou uma ideia mal acabada, dizer que está quase lá, e testar o pitch com alguns clientes. Aí eu consigo pegar a maturidade daquele cliente. Muitas vezes o cliente falava assim, putz, isso é animal o que você está fazendo aqui, é animal. Mas assim, isso aqui, para mim, cara, ainda está distante por causa disso. Aí eu testava com o segundo. Mais para frente. O segundo falava a mesma coisa. Eu testava com o terceiro. A hora que o terceiro falava a mesma coisa, eu falava, gente, padrão, não adianta. Step back, a gente precisa fazer essa etapa primeiro. Estamos dando um passo a mais. Então isso também foi muito legal. Então a gente acabou dando alguns passos a mais, né? Não vamos dizer que a gente nunca só acertou, a gente errou muito e muito. Não, é igual crédito. Se você não está errando, você está tá tentando pouco, né? Exatamente. Tem que ter uma dose saudável ali de... Nossa, a gente errou demais. A gente errou demais, mas eu acho que a grande vantagem é que a gente identificou que nós erramos rápido e voltamos para a prancheta bem rápido. E eu acho que os acertos foram melhores, assim, foram grandiosos no meio desses caminhos, né? E o processo que a gente está vendo aí de inverno, vamos dizer assim, né, de startups, de questão de investimento, layoffs, até na nossa indústria mesmo, enfim, movimentações nesse sentido. E mesmo nesse período, enfim, a gente teve a notícia, né, do M&A, quando a Cellcoin acabou trazendo a Finances Tech para dentro desse ecossistema e tal. Queria ouvir um pouco de você, assim, cara, do lado empreendedor, né? Então, por lá atrás, quando você fala com o Danilo, pô, o caminho errado, eu sei como é que é. Bom, de certa forma, a gente pode dizer isso, cara. O caminho certo, vocês passaram por ele, estão passando. Como é que foi esse momento? Enfim, queria ouvir um pouco da sua visão também. Todas as nossas rodadas de investimentos, elas foram difíceis, né? Independente do tempo e o valor, isso pega sempre você numa situação. Acaba sendo uma distração, inclusive, né? Isso eu falo para novos startups, né? Tu fica meio que, vamos dizer assim, num limbo de vida e morte, entre aspas, ali no período. Exato. E é o teu sinal vital, né? Tu não consegue pensar no resto direito, né? Exatamente. Então, assim, para novos startupeiros aí, tomar cuidado com essas distrações, né? Então, isso para a gente custou caro, vamos dizer assim, né? No sentido de esforço, cansaço e tudo mais, não só nosso, mas de toda a equipe, né? Porque acabava demandando de toda a equipe. Porque um deixa de fazer uma função dentro de uma empresa pequena, isso é um efeito cascata, né? Alguém tem que sempre segurar o pratinho. Uhum. Então, a gente passou por isso. Eu acho que o momento hoje, né? Quando a gente vê a situação hoje do mercado, é interessante porque os VCs, o dinheiro está aí, né? O pessoal ouve falar, o dinheiro está aí, o dinheiro está mais difícil. Empresas que faziam mais early stage estão querendo empresas mais eficientes. Então, realmente isso está acontecendo. Isso é um fato, né? Não é só conversinha de corredor. Isso tem acontecido. Eu tenho acompanhado algumas startups aí que estão tentando investimentos. E eu vejo que realmente não está tão acessível, né? Fácil nunca foi, mas a conversa sempre terminava de um jeito mais amistoso. Hoje as conversas elas são assim, ó, cara, sobe primeiro, a hora que você estiver nesse estágio você me liga, até lá a gente não vai conversar, né? E a gente teve muito desse pé no chão, né? Eu e o Danilo aí era um ponto que mais eu e o Danilo a gente conversava bastante. Próximo passo, os próximos investimentos, se ia ter M&A ou não ia. A gente sempre tentou priorizar alguma empresa que tivesse um DNA mais próximo do nosso, né? Que tivesse passado pelo que a gente passou, tivesse a fim de dar a oportunidade que a gente queria ter, né? Que eu acho que isso é o mais importante, porque às vezes dentro de um M&A você tem o cara que quer e o cara que não quer, né? Então tem que selecionar muito bem. E eu acho que ali a gente teve uma sorte ali de encontrar o Marcelo, o Danilo teve as primeiras conversas ali, depois em seguida eu participei de algumas conversas também, a gente percebeu uma boa sinergia e realmente o processo foi muito bem realizado, né? E hoje para nós, eu diria que é uma grande oportunidade, porque hoje a gente se torna algo que para nós era muito distante, né? Então ter acesso hoje ao ecossistema para nós é muito importante. E certamente a gente está conversando sobre novas estratégias, cross-selling de produtos. Isso tem acontecido, a gente já começa a perceber clientes pedindo
desde do BaaS até a plataforma Open, né? A gente chama hoje... tinha o BaaS, o Full BaaS, e a gente não sabe nem como chamar isso aqui agora, né? Porque já era Full BaaS, agora a gente tem o Open Full BaaS. Então, realmente... E cada vez mais o nosso gerente de produto lá do Banco Central vem criando mais novas features para botar no full BaaS. Aí vai ficando cada vez maior. Exatamente. Né? Então, assim, muitas oportunidades para nós. A gente está tendo acesso a novos mercados, ouvindo novas pessoas, novas necessidades e, obviamente, criando novos produtos. Né? Então, isso... Legal. Acho que é um passo importante que a gente está dando nesse momento. Queria até que você, dentro do que você pode revelar, assim, mas... contar um pouco dos novos produtos, até do que acabou levando lá na Febrabantech, e como que realmente, assim, estando dentro do grupo da Cellcoin, facilita algumas coisas, né? Licença, etc. Queria que você contasse um pouco dessa parte de produto, enfim, aí as oportunidades que a gente pode encarar aí. A gente tá no momento de tentar abrir um pouco mais esse mercado, né? Tentar levar o benefício do Open para o mercado menos regulado, vamos dizer assim, né? Cada um tem a sua regulação, a gente tem leis para isso e a gente está se baseando nisso para tentar fazer do jeito certo. Uhum. Então, estudando isso com calma, trabalhando as tecnologias corretas para fazer isso de maneira responsável e, de certa forma, é o caminho que a gente está seguindo, né? Inicialmente, agora... mais com a parte de pagamentos, então esse novo mercado que já surgiu, que já está com um interesse muito grande. Então a gente já está hoje já preparado, oferecemos isso lá na feira ali, né, na Febrabantech, algumas experiências. Tivemos contato com esses novos mercados não regulados e como eles enxergam isso, o porquê disso, mas de certa forma a gente também tem um revés ali, que é aquela maturidade do ecossistema. Né? A maturidade de pagamento hoje está melhor que a de dados, que é um grande foco nosso até por conta disso, mas, de certa forma, também não está 100%. Então, sim, trabalhar isso, a gente já viu que vai ser um grande trabalho ali. A gente vai ter que se empenhar junto com eu diria os nossos parceiros, né? Não concorrentes, mas os nossos parceiros que fazem a mesma coisa ali, a gente trabalhar junto para construir esse ecossistema, porque, cara, no mar aberto tem mercado para todo mundo. Nunca vai existir um cara que domina esse mercado, e eu acho que quanto antes todo mundo entender isso e a gente trabalhar junto para isso, todo mundo ganha, né? Mas eu acho que é mais essa linha. A gente está trabalhando agora para... A nossa estratégia é realmente abrir um pouco mais esse mercado para depois voltar com as linhas de novos produtos com mais inteligência para o mercado. Então, basicamente, legal, é isso. E vocês também estão dentro do Open Insurance, né? Boa parte do público aqui talvez acompanhe mais o Finance. Queria que você dividisse também algum cenário, enfim, de como que está, qual tem sido essa participação hoje, se tecnicamente muda muito, não muda, enfim, queria entender um pouco mais. Não, tecnicamente não muda. A gente está tendo um movimento, inclusive, de unificação desses ecossistemas, né? Não sei quando deve acontecer. O Insurance, ele é um caso à parte, foi que para nós foi muito interessante. A gente aprendeu, inclusive, essa abertura de mercado veio como uma necessidade de clientes do Insurance, porque eles falavam, olha, eu já trabalho no modelo de parceria de negócio, eu não posso perder isso. Então, eu tenho um benefício agora que eu vou usar e eu não consigo estender esse benefício para eu poder usar com os meus parceiros. Foi ali que a gente falou, não, existe como fazer, está escrito, existe como fazer e da maneira correta e digital. Porque o modelo hoje previsto, ele não é um modelo tão digital. Ele é um modelo que diz, basicamente, regras, né? Sim. Regras, digitalmente, como você vai fazer, você tem que olhar para outras legislações, né? Então, basicamente, veio dessa demanda. É um mercado que, para a gente, a quantidade de produtos hoje de insurance é imensamente, né, maior do que o finance, né? Então, quando a gente olha para a quantidade de produtos que existem hoje na área de seguros, é um negócio absurdo para diversos mercados e muito eclético, né? Porque você encaixa um produto de seguros, você encaixa em milhares de situações, né? O de bank você já encaixa em muitas situações, mas o de seguro você encaixa em milhares ali. Uhum. E é muito interessante isso. É um ecossistema, assim, promissor. A gente está olhando com muito carinho, acompanhando demais, perto, lado a lado com os nossos clientes de insurance, inclusive. O mercado está maturando, então fase 2 de dados está vindo aí. A gente espera que esse ano consiga realmente concretizar essas agendas, previstas, se não me engano, até outubro.
isso vai fazer um game changer para nós, principalmente porque nós temos muita presença nos dois mercados. Então, a gente está muito ansioso por esse cross-selling, né? Legal, que os clientes estão pedindo, né? Não é, a gente só possibilita a tecnologia para fazer isso, mas o movimento do mercado são eles que fazem, né? E a gente está muito atencioso, muito ansioso por isso. Legal. E aí eu queria pontuar aqui também uma visão internacional, assim, cara. Com esses padrões de tecnologia que a gente está criando, algumas coisas que a gente já seguiu lá de fora, o interesse da América Latina pelo que a gente está fazendo. Como é que você vê essa, enfim, internacionalização do Pix? Eu acho que já é muito falado, né? Enfim, mas você consegue ver de alguma forma padrões open se conversando no futuro? E aí eu tô viajando lá na frente, assim. Sei lá, cara, será que se a gente conseguir... Imagina que a gente superou todos os problemas internos, vamos dizer assim. Será que tem capacidade desse padrão, de repente, sei lá, conversar com o do Reino Unido, por exemplo? Olha, eu diria que é uma viagem alguns anos atrás, que a gente já pensava nisso, a gente viajava muito nisso. Mas hoje a gente já tem alguns movimentos em cima disso, né? Então a gente teve a oportunidade internacionalmente de discutir e debater alguns temas e já temos algumas iniciativas entre principalmente fintechs, né? Quando a gente olha para a América Latina, principalmente, que é o que está um pouco mais no fervor, né? Agora, a gente já vê iniciativas de uma junção de um modelo unificado, né? E obviamente que uma vez feito, né? 2 conseguindo falar, o resto vira uma onda. Então, Sim. certamente isso vai acontecer. Principalmente com cripto aí, possibilidade de cripto, câmbio automático e outras coisas. A gente espera... e vamos surfar essa onda junto, né? Estamos olhando para isso. já dando um spoiler aí, mas sim, certamente estar preparado, a nossa infraestrutura estar preparada para fazer isso é algo que a gente está olhando com carinho também. Legal. Cara, eu fico imaginando, assim, com essa quantidade de infraestrutura sendo criada, que, cara, como é que vai ser daqui a 5, 10 anos, assim, vai ser loucura, sabe? Porque, assim, a gente tá, beleza, a gente tá vindo com toda a camada de dados, estamos falando internacionalmente e o real digital também está entrando na conversa, né? Como é que joga isso tudo, pluga isso tudo, coloca para funcionar? É algo que também está no radar, assim, você coloca como uma possibilidade? Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser muito difícil fazer sem estar integrado, né? Vai ter que acontecer. A gente ainda não sabe exatamente como, né? Já temos uma ideia, mas ainda não temos os detalhes dessa ideia. Isso está sendo maturado. Mas certamente isso vai ter impacto na nossa plataforma. A gente vai ter que cobrir algumas specs disso, certamente. Principalmente que a gente trabalha dentro e fora da instituição. Então, isso vai pegar. Difícil, não acredito. Não acredito que vai ser difícil. Eu acho que as tecnologias novas elas vêm com um modelo muito facilitado. Eu acho que uma vez que você tem o core funcionando, o core é difícil, né? Você produzir o core é difícil. Mas uma vez que está tudo funcionando, é basicamente trabalhar na integração e gerar boa experiência para o cliente final. Acho que essa é a grande sacada que a gente tem que estar preocupado, né? Então, não acho que vai ser difícil, mas o que vai acontecer, certamente deve acontecer. Eu fico imaginando que possa ter um desdobramento muito próximo do que foi do Open Finance, porque em algum momento todas as instituições vão precisar se adequar para conversar com o real digital. E talvez elas já nasçam com alguns aprendizados dessa adequação ao Open Finance. Talvez a gente tenha um terreno muito mais propício a parcerias, etc., e a funcionar do que quando começou no Open Finance, quando ninguém ainda sabia direito como trabalhar, né? E novos entrantes também, né? Porque é um terreno fértil esse. Sim. E eu acho que cada vez mais a tecnologia está ficando mais fácil e mais barata, né? Antigamente, para você virar um banco, era algo surreal, de caro, só para começar a brincadeira. Sim. E aí a hora que você falava da tecnologia para isso era pior. Aí foram surgindo os core banks. Hoje, se você olha os modelos mais lights de soluções que tem por aí, não está tão difícil e eu entendo que isso deve melhorar ainda mais. Com a entrada de um real digital, aí as plataformas de blockchain preparadas para tudo isso, acho que alguns bons serviços online ali vão resolver uma boa parte do problema. O que a gente nunca vai resolver, a experiência do usuário final.
A experiência do usuário final é o que cada um aí vai ter que fazer o seu trabalho para fazer acontecer. E no final eu acho que é o que diferencia, é o que faz um nicho funcionar melhor do que outro, né? Eu acho que quando a gente fala de hiperpersonalização, eu acho que é por aí também. A gente está chegando no final do papo aqui, Diogo. Já queria agradecer aqui a sua participação. E eu tenho uma última pergunta que, cara, não tem nada a ver com Open Finance, não tem nada a ver com tecnologia. Antes de encerrar, eu peço para todo mundo, cara, dividir aqui alguma coisa da vida pessoal. E aí não vale trabalho, não vale assim mesmo, não vale, não é... para contar aqui alguma coisa que te deixou feliz nos últimos tempos. Já me contaram de voltar a tocar um determinado instrumento, coisas com filho, sobrinha, parente que não vê há muito tempo, um show que foi ver, casamento. Cara, já ouvi de tudo e eu queria que você dividisse com a gente aqui alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos. Bom, pós-M&A, passado M&A, ter voltado a viver para mim foi fantástico, né? Eu tenho 2 filhos, poder dividir mais tempo com os meus filhos, né? Que era algo que era bem difícil, viajando, eventos, a empresa menor, a gente tendo mais estruturar a empresa tem dado a minha vida de volta. Cara, voltar a tocar, voltar a lutar, isso eu volto toda hora e paro, então não é muita novidade, mas... O que você luta mesmo, cara? Cara, eu fiz muito tempo algumas artes marciais, né? MMA no geral. Treinei um pouco de tudo, treinei wrestling, jiu-jitsu. Pô, peraí, cara. Boxe. Pô, como é que você não falou isso lá no começo, cara? Tu vai falar agora, cara. E eu faço isso desde os meus 28 anos de idade, mais assiduamente, assim, mais com acompanhamento, inclusive. Ultimamente eu tenho feito um treininho mais leve, mais voltado a boxe, alguma coisa assim. O levinho nunca é levinho. No jiu-jitsu, quando eu ia, a galera, vamos fazer um soltinho levinho, a porrada comigo. Volta mancando pra casa, né? O levinho nunca é leve, cara. Eu tenho feito, assim, não tiro mais as luvinhas, né, que a gente tirava antes, que voltava com o nariz inchado pra casa, sangrando. Não dá, a gente não faz mais isso. Mas treinar, aparador, essas coisas é algo que eu ainda faço. Eu tenho um saco de boxe em casa, eu tenho academia onde eu moro ali, que eu posso também fazer algumas aulas. Mas, cara, eu sou um cara bem espiritualizado, apesar de não parecer, né? Eu sou um cara bem espiritualizado e acho que pela primeira vez na minha vida eu tô conseguindo dar esse foco, que era algo que me cobrava lá atrás, de eu ter que parar para respirar um pouco isso. Eu falava, alguma hora eu vou ter que parar para respirar um pouquinho. Eu estou conseguindo fazer, estou conseguindo estudar um pouco, fazer alguns acompanhamentos, fazer algumas coisas de meditação que eu gosto demais, que para mim dão muito resultado. Então isso para mim também me deixa muito feliz em poder compartilhar isso com a minha família também. Minha família tem muito esse lado da gente imaginar que a gente aqui somos só um pedaço, né? Então imaginar que tudo isso é muito importante, deixar não cuidar só do físico e outras coisas, mas cuidar do espiritual também. Acho que isso para mim tirando qualquer outra coisa de instrumento, que também eu tô tentando tocar uns negócios lá em casa. Não dá. Alegria para você e tristeza para a família. Não é um grande mérito. Não é um grande mérito. Mas eu acho que é isso. Pô, cara, irado, assim, legal demais saber desse lado. Obrigado aí por compartilhar com a gente. E pra gente finalizar, eu vou deixar aberto. Se você quiser deixar alguma mensagem final pro pessoal, fazer jabá, aproveita que a hora é agora, tá liberado. Não é difícil, né? Eu faço esse jabá todo dia de manhã e acho que é até legal todo mundo saber, né? Eu sou um cara que eu acordo e durante os meus afazeres pessoais ali de manhã, entre o café da manhã e outras coisas, eu agradeço a todo mundo, eu agradeço as pessoas que trabalham comigo, eu agradeço aos meus clientes, eu agradeço aos meus sócios, aos meus amigos, à minha família, à saúde de todos. Dizer que isso tudo para mim é muito importante. Eu sei que chegar onde a gente chegou, independente de onde seja, né? Acho que independente de dizer se é sucesso ou não, chegar onde a gente chegou depende de todo mundo. Acho que qualquer pessoa que teve contato comigo, seja bom ou ruim, porque também tem isso, pessoas... Eu contei alguns casos ruins aqui, mas em nenhum momento você viu eu falar mal de ninguém, porque eu realmente não tenho isso. Eu acho que eu não tenho isso. Acho que essas pessoas que me causaram algum problema não tiveram esse interesse em fazer isso, mas aconteceu. E eu agradeço também, porque fez eu chegar onde eu cheguei, como eu cheguei, né? E eu agradeço onde eu estou. Eu acho que eu tenho a agradecer até mais essas pessoas que me orientaram nesse caminho.
E os grandes amigos, meus grandes sócios e minha família e todo mundo que está comigo até hoje, lado a lado aí. O Gabriel que está aqui comigo, o pessoal que está aqui fazendo tudo isso aqui acontecer. Boa. Eu agradeço demais. Acho que essa é a grande mensagem. Muito obrigado. Valeu demais, Jogão. Pessoal que acompanhou, obrigado aí por acompanhar mais uma vez o episódio aqui do Let's Open. Não deixem de dar o seu like aí no YouTube, compartilhar esse vídeo no Spotify. Obrigado aí por acompanharem. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um abraço.